Você divide o planeta com aproximadamente 87 mil espécies animais conhecidas. E a maioria delas faz coisas que você nunca imaginou. Não porque sejam criaturas de outro mundo, mas porque o mundo que elas habitam, mesmo sendo o mesmo planeta, é radicalmente diferente do mundo que você percebe. Existe um polvo que sonha, um peixe que reconhece o próprio rosto no espelho, uma aranha que constrói iscas falsas para enganar predadores, um elefante que lamenta seus mortos, uma lagarta que se transforma em borboleta não por uma metamorfose gradual, mas por se dissolver completamente em uma sopa de células e se reconstruir do zero. Um pássaro que usa ferramentas e planeja o futuro. Um camarão que enxerga 16 tipos de cores quando os humanos enxergam 3. Este vídeo não é sobre os animais que você já conhece das listas de curiosidades populares. Não vamos falar que polvos têm 3 corações ou que flamingos são cor-de-rosa por causa do que comem. Vamos ir mais fundo, para as descobertas que a ciência animal das últimas décadas produziu e que raramente saem dos artigos acadêmicos para o conhecimento popular. Descobertas que mudam a forma como você pensa sobre consciência, sobre emoção, sobre comunicação e sobre o que significa ser um ser vivo com experiência interior. Prepare-se para olhar diferente para cada animal que você cruzar hoje. Polvos já são animais suficientemente extraordinários sem precisar de nenhuma curiosidade adicional. Eles têm 3 corações, sangue azul, 8 braços com ventosas que têm células quimiorreceptoras capazes de literalmente saborear o que tocam, e um sistema nervoso onde 2/3 dos neurônios estão nos braços, não no cérebro central. Cada braço é parcialmente autônomo. Um braço de polvo amputado continua respondendo a estímulos por mais de 1H depois de separado do corpo. Mas o que os pesquisadores descobriram sobre o sono dos polvos em 2021 é algo de uma estranheza que vai além de qualquer lista de anatomia. Heather Bateman, pesquisadora da Universidade do Instituto de Ciências Básicas do Rio de Janeiro, filmou uma polvo chamada Cleo durante o sono e capturou algo que não havia sido documentado antes com tal clareza. Durante o sono, o animal passava por episódios de mudança de coloração rápida e intensa, a pele pulsando em padrões de ondas cromáticas que duravam de 30 a 80 Zs e que lembrassem, segundo a pesquisadora, as mudanças de coloração que o animal exibia quando acordado e ativo. Polvos são animais que controlam sua coloração através de cromatóforos, células pigmentadas na pele controladas diretamente pelo sistema nervoso. Quando acordados, mudam de cor para se camuflar, para se comunicar, para expressar estados de excitação. Quando dormem e passam por esses episódios de coloração intensa, o que está acontecendo no sistema nervoso para produzir esses padrões cromáticos é a questão que os pesquisadores ainda estão tentando responder. A hipótese mais discutida, que o próprio vídeo da pesquisadora tornou viral, é que os polvos estão sonhando, que os padrões de coloração durante o sono são o equivalente externo e visível do processamento de memórias e experiências que os mamíferos fazem durante o sono REM, mas que nos polvos se manifesta na pele em vez de em movimentos oculares rápidos. Se essa hipótese estiver correta, os polvos sonham em cores, e você pode assistir aos sonhos deles pela pele. Isso é perturbador de uma forma muito específica. Polvos são invertebrados, tão distantes dos vertebrados em termos de linhagem evolutiva que o ancestral comum entre um polvo e um ser humano viveu há mais de 600 milhões de anos. Se polvos têm algo parecido com sonhos, então a experiência subjetiva do sono não evoluiu uma única vez em algum ancestral comum de todos os animais que a possuem. Ela evoluiu separadamente em linhagens completamente distintas, o que significa que pode ser algo que a evolução tende a produzir em sistemas nervosos suficientemente complexos, independentemente de qual sistema nervoso seja. Durante décadas, o teste do espelho foi o grande divisor de águas da consciência animal. A lógica era simples. Coloque uma marca no corpo do animal sem que ele perceba. Depois coloque-o diante de um espelho. Se o animal toca a marca ao ver seu reflexo, reconhecendo que o reflexo é ele mesmo e que a marca está no seu próprio corpo, então o animal tem autoconsciência. Se ele age como se o reflexo fosse outro animal, não tem. Grandes símios passaram. Golfinhos passaram. Elefantes passaram. Corvos passaram. O que por si só já é surpreendente. E então, em 2018, pesquisadores japoneses da Universidade de Osaka
relataram algo que perturbou as bases do que pensávamos saber sobre autoconsciência. Um peixe passou. O animal era o Labroides dimidiatus, popularmente conhecido como peixe limpador, uma espécie de peixe-donzela que vive em recifes de coral e que tem o papel ecológico de remover parasitas de outros peixes maiores que se deixam limpar passivamente em estações de limpeza específicas. O pesquisador Masanori Koda colocou uma marca colorida na garganta de peixes limpadores, em um local que o peixe não poderia ver diretamente, mas que ficaria visível no reflexo. Diante do espelho, os peixes tentavam raspar a marca de sua própria garganta. A comunidade científica não aceitou o resultado sem resistência. Críticos argumentaram que o comportamento poderia ter outras explicações, que o teste do espelho foi projetado para mamíferos e pode não ser um indicador confiável de autoconsciência em peixes. Mas Koda e seus colegas responderam com experimentos adicionais. Peixes limpadores diante de espelhos sem marcas não tentavam raspar nada. Peixes diante de outros peixes de aparência similar a eles, mas que não eram seus reflexos, os tratavam como rivais, não como a si mesmos. O reconhecimento parecia genuinamente específico ao reflexo. O que isso implica sobre a distribuição da autoconsciência no reino animal é uma questão que os neurocientistas e os filósofos da mente ainda debatem. Peixes não têm neocórtex, a região do cérebro que nos mamíferos é associada ao processamento cognitivo superior. Se peixes têm alguma forma de autoconsciência, então a autoconsciência não requer neocórtex. Ela pode emergir de arquiteturas neurais completamente diferentes, o que significa que pode ser muito mais prevalente no reino animal do que jamais suspeitamos. Todo mundo sabe que lagartas viram borboletas. A metamorfose é uma das histórias mais contadas da biologia, usada como metáfora de transformação, de renascimento, de mudança radical. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é o que realmente acontece dentro do casulo. E quando você descobre, a metáfora do renascimento ganha uma dimensão que é simultaneamente mais maravilhosa e mais perturbadora do que a versão simplificada. Quando uma lagarta entra em pupação e forma o casulo, ela não se transforma gradualmente, ela se dissolve. O sistema imunológico da lagarta libera enzimas que literalmente digerem a maior parte do corpo do animal. Músculos, órgãos, tecido. O interior do casulo se torna uma sopa celular. Uma suspensão de células-tronco chamadas discos imaginais e de fluido nutritivo que foi o corpo de uma lagarta. Essas células-tronco existiam durante toda a vida larval da lagarta, dormentes aguardando o momento da pupação. Quando o corpo ao redor delas se dissolve, elas têm os nutrientes e o espaço para se multiplicar e se diferenciar. Elas vão construir a partir praticamente do zero um organismo completamente diferente. Olhos compostos onde havia olhos simples, antenas onde havia nada, asas onde havia pernas, um aparelho bucal para sugar néctar onde havia mandíbulas para mastigar folhas, um sistema de voo onde havia um sistema de locomoção rastejante. Mas há uma questão que perturba os neurocientistas há décadas. O que acontece com a mente da lagarta durante esse processo? Se o cérebro se dissolve em sopa celular e é reconstruído como um cérebro de borboleta radicalmente diferente, a continuidade de experiência, a borboleta é o mesmo ser que a lagarta, em algum sentido que vai além da continuidade do material genético. Em 2008, pesquisadores da Universidade de Georgetown realizaram um experimento que produziu um resultado surpreendente. Lagartas foram condicionadas a evitar um cheiro específico usando um leve choque elétrico. Depois da metamorfose, as borboletas que emergiram ainda evitavam o mesmo cheiro. A memória da associação entre aquele cheiro e o desconforto havia sobrevivido à dissolução e à reconstrução. Alguma coisa persiste através da sopa. Alguma estrutura de informação sobrevive ao processo que dissolve tudo que é físico no animal. O que exatamente é essa coisa é uma pergunta que a neurociência ainda não respondeu. A morte de um membro do grupo é tratada, por elefantes, de uma forma que os pesquisadores que a observaram pela primeira vez descreveram com hesitação, porque descrever o comportamento com precisão implicava usar linguagem que a biologia havia reservado para humanos. E essa hesitação, com o tempo e com o acúmulo de evidências, foi sendo gradualmente abandonada. Elefantes que encontram o corpo de um elefante morto, mesmo de um indivíduo que não era do seu grupo, param. Investigam o corpo com a tromba, cheirando com uma intensidade que observadores descrevem como deliberada. Tocam os ossos, especialmente o crânio e as presas, com as pontas das trombas que têm alta concentração de terminações nervosas sensíveis.
Ficam próximos por períodos que podem durar horas. Às vezes cobrem o corpo com terra e vegetação. Às vezes voltam ao mesmo local dias ou semanas depois. Cynthia Moss, pesquisadora que estudou elefantes no Parque Nacional Amboseli, no Quênia, por mais de 50 anos, documentou um comportamento específico que é difícil de interpretar de qualquer outra forma que não seja luto. Quando matriarcas morrem, os filhos adultos ficam próximos ao corpo por períodos de até 3 dias, voltando repetidamente ao local mesmo quando o grupo se afasta. Os filhotes mais jovens precisam ser guiados para longe pelos adultos. Em 2021, pesquisadores publicaram na revista Scientific Reports uma análise de 6 casos documentados de elefantes carregando filhotes mortos, comportamento que as mães de outras espécies também realizam, mas que em elefantes foi registrado durante períodos de até 2 anos. Uma elefante foi observada carregando o filhote morto pelo crânio durante dias enquanto o grupo se deslocava, recusando-se a deixá-lo para trás. O que esses comportamentos revelam sobre a vida interior dos elefantes? Sobre o que eles processam diante da morte? Sobre se possuem algo que funciona como luto? É uma questão que a ciência do comportamento animal aborda com crescente seriedade. Elefantes têm o maior cérebro terrestre em volume absoluto depois dos humanos, com um córtex altamente elaborado e com estruturas límbicas, o sistema de processamento emocional, desenvolvidas de forma comparável às dos grandes primatas. O que sentem não é acessível diretamente, mas o que fazem diante dos seus mortos não tem explicação simples em termos de comportamento puramente instintivo. Se existe um animal que a mitologia e o folclore de culturas do mundo inteiro trataram como extraordinariamente inteligente, é o corvo. Os nórdicos tinham Hugin e Munin, os corvos de Odin que voavam pelo mundo e traziam informação. Os nativos americanos do noroeste do Pacífico tratavam o corvo como o criador do mundo. E por séculos, a sabedoria popular que atribuía inteligência extraordinária a esses pássaros foi tratada pela ciência como superstição. Então a ciência começou a testar sistematicamente e descobriu que a sabedoria popular era conservadora. Corvos americanos, corvos bracaiíncos, foram estudados por John Marsluff, pesquisador da Universidade de Washington, em uma série de experimentos que começou com uma pergunta simples: os corvos reconhecem rostos humanos individuais? Para testar isso, Marsluff e seus estudantes capturavam corvos usando máscaras específicas, chamadas de máscaras de captura, e depois circulavam pelo campus usando tanto as máscaras de captura quanto máscaras neutras. Os corvos não apenas distinguiam as máscaras de captura das neutras, reagindo com alarme e comportamento de mergulho defensivo às primeiras, como também transmitiam essa informação para outros corvos que não estavam presentes na captura original. 5 anos depois do experimento inicial, corvos no campus continuavam atacando estudantes usando as máscaras de captura, mesmo quando os estudantes as usavam de cabeça para baixo ou cobertas por chapéus. Corvos que nunca haviam sido capturados participavam do comportamento de alarme, tendo aprendido quais rostos representavam perigo a partir de outros corvos. A informação sobre inimigos específicos havia sido transmitida culturalmente através de gerações de corvos. Mas os corvos não guardam apenas rancor. Eles também guardam gratidão. Em Seattle, uma menina chamada Gabi Mann começou a alimentar corvos regularmente quando tinha 8 anos. Os corvos começaram a trazer presentes para ela: tampas de garrafa, botões, um pedaço de metal brilhante, um coração de plástico. Depositavam os objetos no comedouro depois de comer. Os pesquisadores que estudaram o caso confirmaram que o comportamento era consistente com o que se sabe sobre como corvos manipulam objetos e com os padrões de comportamento de reciprocidade documentados na espécie. Corvos e seus parentes, gralhas, pássaros da família corvida em geral, passaram em versões adaptadas do teste do espelho. Demonstram planejamento para o futuro, guardando alimento em locais específicos e recordando esses locais depois de semanas, e em experimentos com caixas de quebra-cabeça demonstraram a capacidade de usar ferramentas e de criar novas ferramentas que nunca haviam sido testadas antes. O cérebro dos corvídeos, proporcional ao tamanho do corpo, tem uma densidade neuronal comparável à de primatas, chegando a essa solução evolutiva por um caminho completamente diferente, com uma arquitetura cerebral que não tem lobo pré-frontal, mas que produziu capacidades cognitivas que rivalizam com as dos grandes macacos. O ser humano tem 3 tipos de fotorreceptores:
células no olho sensíveis a comprimentos de onda diferentes de luz. Um para o vermelho, um para o verde, um para o azul. A combinação dos sinais desses 3 tipos de receptores é o que o cérebro interpreta como a rica paleta de cores que percebemos. Daltônicos com um tipo de receptor ausente ou funcionando mal têm dificuldade de distinguir certas cores. Pesquisadores estimam que algumas mulheres têm 4 tipos de receptores e podem perceber nuances de cor que são invisíveis para a maioria das pessoas. O estomatopoda, popularmente conhecido como camarão-mantis ou tamataranha, dependendo da região do Brasil, tem 16 tipos de fotorreceptores. 16. E quando os pesquisadores tentaram medir o que esse número extraordinário de receptores significa para a percepção visual do animal, o resultado foi simultaneamente fascinante e humilhante. A hipótese inicial era que 16 tipos de receptores significavam uma discriminação de cores extraordinariamente refinada, que o camarão-mantis distinguia nuances de cor que seriam invisíveis para qualquer outro animal. Mas quando os pesquisadores da Universidade de Queensland testaram a discriminação de cores do camarão-mantis em experimentos comportamentais, descobriram algo inesperado. Em testes de discriminação de cores similares, humanos se saíam melhor do que camarões-mantis. O que os 16 receptores fazem então? A hipótese que emergiu das pesquisas subsequentes é que o camarão-mantis não usa seus receptores para fazer comparações entre sinais, que é o que o cérebro humano faz para discriminar cores. Ele usa seus receptores como um sistema de reconhecimento absoluto de cores, cada receptor sinalizando a presença ou ausência de um comprimento de onda específico como um código. Em vez de misturar sinais para produzir uma percepção de cor comparativa, o animal identifica cores como assinaturas absolutas. Isso significa que o camarão-mantis processa a informação visual de uma forma fundamentalmente diferente da que os vertebrados usam. Uma forma que os pesquisadores ainda estão tentando compreender completamente. Além dos 16 receptores de cor, o animal tem receptores para a luz ultravioleta, para a luz infravermelha e para a luz polarizada, incluindo luz com polarização circular, que é algo que nenhum outro animal conhecido percebe. A realidade visual que o camarão-mantis experimenta é tão diferente da humana que não há vocabulário para descrevê-la. Não é apenas ver mais cores, é processar luz de uma forma que não tem equivalente em nenhum outro sistema visual conhecido. A empatia, a capacidade de perceber e de ser afetado pelo sofrimento de outro ser, foi durante muito tempo considerada uma capacidade exclusivamente humana, ou no máximo compartilhada com outros grandes primatas. A ideia de que um rato poderia sentir empatia teria sido tratada como sentimentalismo antropomórfico até que pesquisadores da Universidade de Chicago decidiram testar a ideia de forma rigorosa e publicaram os resultados em 2011 na revista Science. O experimento era simples e brutal na sua elegância. Um rato era colocado em uma arena com um tubo de contenção transparente no qual havia um rato aprisionado. O rato livre podia circular livremente. O tubo tinha uma alavanca que, quando acionada, abria uma porta e libertava o rato aprisionado. O rato livre não havia sido treinado para usar a alavanca. Nenhum reforço positivo havia sido dado para o comportamento de libertação. O que os ratos livres fizeram foi abrir o tubo, consistentemente. Após alguns dias de exposição à situação, a grande maioria dos ratos livres aprendia a abrir o mecanismo e libertava o companheiro aprisionado. Quando o tubo estava vazio ou continha um objeto inanimado, os ratos demonstravam muito menos interesse no mecanismo. Quando havia outro rato aprisionado, a motivação para abrir o tubo era clara e persistente. Mas o experimento tinha um componente que tornou os resultados ainda mais perturbadores. A arena também continha um recipiente com chocolate, um alimento altamente preferido por ratos. Os ratos livres abriam o tubo para libertar o companheiro antes de comer o chocolate, e depois da libertação, frequentemente compartilhavam o chocolate com o rato recém-libertado, mesmo não sendo obrigados a fazê-lo, mesmo quando havia quantidade suficiente para que cada um comesse separadamente. Ratas fêmeas demonstraram esse comportamento mais consistentemente do que ratos machos. Uma diferença que os pesquisadores atribuem à maior ativação de circuitos de empatia nas fêmeas, consistente com o que se sabe sobre diferenças de comportamento social entre os sexos em roedores. Estudos de neuroimagem mostraram que quando ratos observam outros ratos em dor,
As regiões do seu cérebro associadas ao processamento emocional se ativam, as mesmas regiões que em humanos estão associadas à empatia afetiva. O que isso implica sobre a vida interior de ratos, animais que são simultaneamente os mamíferos mais usados em pesquisa científica e os mais frequentemente exterminados como pragas, é uma questão que a biociência e a ética começaram a debater com uma intensidade que não tinha antes de 2011. A palavra cultura, quando aplicada a animais, ainda incomoda muitos cientistas, porque implica uma série de capacidades cognitivas que associamos fundamentalmente ao ser humano. Mas a etologia das últimas décadas acumulou evidências suficientes para que pesquisadores de peso usem o termo sem aspas para descrever o que observam em certos grupos de animais. E poucos casos são tão bem documentados quanto o das baleias. Baleias jubarte, Megaptera novae, de diferentes oceanos cantam canções diferentes. Isso por si só não é surpreendente. O que é surpreendente é o que acontece com essas canções ao longo do tempo. Elas mudam, não aleatoriamente, não por mutação genética, mas por um processo de aprendizagem social que se comporta exatamente como os pesquisadores de cultura descrevem a difusão cultural humana. Pesquisadores australianos liderados por Alan Garland documentaram que novas canções, às vezes chamadas de hits, se originam em grupos de baleias no Oceano Pacífico Ocidental e se espalham para leste ao longo de meses, sendo adotadas por grupos que entram em contato com os primeiros cantores. Em alguns casos, a nova canção substitui completamente a anterior em uma população inteira dentro de 2 anos. Em outros casos, canções de diferentes regiões se misturam, criando híbridos culturais. O mapa de difusão das canções segue padrões que são virtualmente idênticos aos padrões de difusão de inovações culturais em populações humanas. Baleias orca, Orcinus orca, têm dialetos que são específicos a grupos familiares e que são transmitidos de mães para filhos ao longo de gerações. Grupos de orcas que vivem nas mesmas águas, mas que têm histórias evolutivas separadas, têm dialetos completamente distintos que não se misturam. Uma separação cultural que é mais nítida do que muitas separações linguísticas entre comunidades humanas geograficamente próximas. A identidade de grupo das orcas é, em grande parte, sonora e cultural. Orcas de diferentes populações também têm técnicas de caça específicas que são transmitidas culturalmente. As orcas do Atlântico Sul que caçam leões marinhos nas praias da Patagônia usam uma técnica de encalhe voluntário, jogando-se intencionalmente na areia para capturar as presas, que não é observada em populações de orcas de outras regiões. Os filhotes aprendem observando as adultas. As adultas ensinam ativamente. É uma tradição de caça transmitida através de gerações por aprendizagem, não por instinto. Voltamos aos polvos, porque eles merecem um capítulo. E o que foi descoberto sobre seu comportamento além do sono merece o mesmo espaço. Em 2009, pesquisadores do Museu de Victoria, na Austrália, publicaram na revista Currents Biology um estudo que foi recebido com surpresa considerável na comunidade científica. Polvos nas costas da Indonésia e da Austrália estavam coletando metades de cascas de coco descartadas e carregando-as consigo por distâncias de até 20 menes, empilhando-as para criar abrigos temporários quando necessário. Transportar um objeto para uso futuro, sem benefício imediato no momento do transporte, apenas com a previsão de que será útil depois, é o que os pesquisadores chamam de uso de ferramenta com custo diferido. É uma forma de planejamento. O polvo que carrega a casca de coco não está usando uma ferramenta agora. Está carregando um objeto que planeja usar depois. Esse tipo de comportamento havia sido documentado em pássaros e em primatas. Em moluscos, era considerado biologicamente improvável, mas o uso de ferramentas pelos polvos não para nisso. Polvos em aquários têm sido observados usando jatos de água para direcionar objetos indesejados para longe de si, incluindo, em múltiplos relatos de tratadores de aquários, jatos direcionados a fontes de luz que perturbavam seu descanso. Um octopus vulgaris no aquário de Nápoles foi documentado apagando repetidamente uma lâmpada que estava sobre seu tanque, usando jatos de água com tal precisão e persistência que os funcionários desistiram de manter a lâmpada acesa. A inteligência dos polvos é particularmente fascinante porque evoluiu de forma completamente independente da inteligência dos vertebrados. O último ancestral comum entre um polvo e um humano era um verme achatado que viveu há mais de 600 milhões de anos, muito antes do surgimento de qualquer sistema nervoso complexo.
Os dois grupos chegaram a capacidades cognitivas comparáveis por caminhos evolutivos completamente diferentes, com arquiteturas neurais completamente diferentes. Isso é o que os biólogos chamam de evolução convergente, quando soluções similares surgem independentemente em linhagens distintas porque enfrentam os mesmos problemas. O que a inteligência independente dos polvos nos diz é que a cognição complexa não é um acidente único da evolução. É uma solução que a evolução redescobre quando as pressões são certas. E se evoluiu duas vezes em linhagens tão distantes quanto vertebrados e cefalópodes, a questão que os astrobiologistas mais ousados levantam é: por que não evoluiria em outras partes do universo também? Chegamos ao final. E se você prestou atenção, agora sabe que polvos possivelmente sonham em cores visíveis na sua própria pele, que peixes se reconhecem no espelho, que lagartas se dissolvem em sopa celular e se reconstroem carregando memórias através da dissolução, que elefantes realizam rituais fúnebres e lamentam seus mortos por dias, que corvos guardam rancor por anos e transmitem informação sobre inimigos culturalmente, que camarões mantis percebem luz de formas que o cérebro humano não consegue sequer imaginar, que ratos demonstraram empatia em experimentos controlados e compartilham chocolate com companheiros que ajudam a libertar, que baleias têm culturas regionais com dialetos e tradições de caça transmitidas por gerações, e que polvos planejam o futuro e apagam lâmpadas que os incomodam. O que todas essas descobertas têm em comum é uma tensão que a biologia animal das últimas décadas não tem conseguido evitar. A tensão entre o que a ciência pode medir com precisão e o que isso implica sobre a experiência interior dos animais. Podemos medir o comportamento, podemos mapear a ativação neural, podemos documentar que um elefante fica horas próximo ao corpo do filho morto, ou que um rato liberta um companheiro e compartilha sua comida. O que não podemos medir diretamente é o que esse comportamento sente por dentro para o animal que o realiza. E aqui está onde a ciência e a filosofia se encontram em um terreno desconfortável. O princípio da parcimônia científica sugere que quando um comportamento pode ser explicado por um mecanismo mais simples, não devemos postular um mecanismo mais complexo. Mas quando o comportamento de um rato libertando um companheiro e compartilhando chocolate é estruturalmente idêntico ao comportamento de um humano fazendo a mesma coisa, quando o substrato neural é homólogo, quando as regiões emocionais do cérebro se ativam da mesma forma, exigir uma explicação puramente mecânica para o rato enquanto aceitamos uma explicação emocional para o humano começa a parecer não parcimônia, mas preconceito. O mundo animal não é um teatro de autômatos executando programas de sobrevivência. É um mundo habitado por seres com histórias, com memórias que sobrevivem à dissolução, com culturas transmitidas através de gerações, com a capacidade de planejar, de sentir, de reconhecer a si mesmos e de responder ao sofrimento dos outros, não exatamente como humanos, mas de formas que, quanto mais a ciência investiga, menos permitem ser descartadas como meras imitações do que nós chamamos de experiência. Você divide o planeta com aproximadamente 87 mil espécies animais, e a maior parte delas está fazendo coisas que você nunca imaginou enquanto você assiste a este vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Se algum dos animais deste vídeo despertou sua curiosidade para uma exploração mais profunda, o comportamento cognitivo dos corvídeos, a neurociência dos polvos, as culturas das baleias, deixe nos comentários. Cada um deles merece um vídeo inteiro, e todos eles têm muito mais a revelar do que coubemos neste roteiro.